Glória a Deus. Muito feliz, muito feliz. Então, temos dois convidados aqui, ó. Primeira fileira, Guilherme Nunes, obrigado por você estar aqui. Ângelo Basso. Pode aplaudir ao Senhor pela vida desses amigos que vieram nos visitar hoje aqui. E é muito legal, assim, você fica com uma alegria de ter amigos visitando, mas também é muito ruim pregar na frente deles. Então o que eu fiz? Já falei pro Ângelo, se vira, vem aqui que você vai pregar comigo. Eu queria chamar o Ângelo aqui, que ele vai pregar junto comigo hoje. Tenta aqui. Ele não sabe o esboço, entendeu? Mas não tem problema. O pior é pregar na frente do Guilherme, que né? vai abrir a Bíblia em grego, tá ligado? Que ele, Em grego. Ele não veio com a Bíblia normal, tá em grego a Bíblia. Ele fica, É mesmo? Conferindo. Ele fica lá na igreja ouvindo minhas pregações bem rasinha e ele com o original em grego. Eu não sei o que eu faço mais. Não faça isso, meu amigo, por favor. Obrigado por estar aqui. Muito bom. Muito bom poder compartilhar. E vamos ver o que acontece, o que o Espírito Santo faz através do corpo. Amém. E eu queria começar orando. Feche seus olhos junto comigo. Pai, nós estamos aqui mais um dia, reunidos em família, Pai, ao redor da Tua presença. Nós cantamos, nós adoramos, nós ofertamos, Senhor, e eu queria pedir, Espírito Santo, vem. Espírito Santo, sopra. Espírito Santo, fala, nós queremos ouvir Tua voz. Senhor, sem Ti nada podemos fazer. Nós somos galhos secos, Pai, sem o Senhor, mas nós estamos em Ti, Pai. Nós estamos conectados na videira, então flui vida através de nós hoje aqui, Pai. Fala através de nós, Pai. Ministra os nossos corações, nós queremos a Tua voz, nós queremos Te ouvir, nós queremos ser direcionados por Ti, nós queremos Te obedecer, Pai. Fala, Senhor. Nos guia em toda a verdade. Nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Eu queria conversar com vocês hoje, aproveitando esse final de ano, dezembro. A gente vai entrar num novo ano e é sempre legal a gente usar isso como uma virada de ciclo, né? Eu brinco que não muda nada, dia 31 para o dia 1, mas a gente pode simbolicamente usar isso, pensando aí num novo ciclo que se inicia. E eu queria então que a gente terminasse pensando, apesar de não ser nosso último culto, ok? A gente terminasse pensando sobre o plano de Deus. Ou, eu coloquei até aqui, o grande plano de Deus. A gente lembrar hoje aqui, o que nós estamos fazendo aqui? Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui como igreja? Por que nós estamos aqui como discípulos? E pensar em qual é a nossa parte em tudo isso. E o que está acontecendo no plano de Deus. Você sabe que essa vida não é sobre você, né? Já descobriu, né? Já descobriu que você não é o centro do universo. Mas que tem um Deus, que é o centro de todas as coisas. Que nós cantamos para Ele aqui, nós declaramos isso aqui hoje. Mas eu queria te lembrar desse plano. E eu fui inclinado a pregar sobre isso, porque semana passada, vocês viram, quem acompanha online lá, nós estávamos servindo os irmãos lá em Londres, na Inglaterra. E a igreja, duas igrejas lá em Londres, nós fomos lá, visitamos e vimos como é que está a situação lá na Europa e servimos lá com a pregação, com o discipulado, com o treinamento. Foi um tempo muito legal. E Londres, gente, você já foi em Londres? Não fui, não. Você deve ir, é muito legal. Tá bom. Prometo que eu vou no que vem. Então. Mas isso acontece também, você fez uma viagem agora para os Estados Unidos, né? Então, quando você vai para um país que nós chamamos de primeiro mundo, países mais desenvolvidos, né? Países que as coisas funcionam. Países que as coisas funcionam, é maravilhoso, é muito lindo, né? E países com milhares de anos também de desenvolvimento, né? Então, por exemplo, os irmãos levaram a gente num palácio, e a gente entrou dentro do castelo. Eu nunca tinha visto um negócio daquele. Tem uma sala assim que você entrava, que era uma sala do rei, ter reunião, fazer refeições. Era uma mesa, gente, de 70 lugares. Uau. E tudo forrado de ouro, tudo com detalhes de ouro. E pinturas caríssimas na sala inteira. Uma sala mais ou menos do tamanho dessa aqui, mas ainda com o pé direito mais alto. Então você olha para aquilo e fala, meu Deus, o que é isso? E como ele diz, tudo funciona, tudo é muito legal. E é muito legal você estar num lugar como esse. Mas eu digo algo para vocês, e quem aqui já viajou um pouco mais sabe disso. Não importa onde você está.
Não importa onde você estiver no planeta, deu alguns dias, começa um negócio dentro de você. Começa um negócio dentro de você, que você tem que voltar. As coisas, não importa se é Dubai, se é o que, as coisas começam a perder a graça. Por quê? Porque você não vê a hora de voltar. E por que você não vê a hora de voltar? Porque você não vê a hora de ver quem? Seus filhos. Você não vê a hora de você voltar, porque não importa quão legal sejam as coisas, você tem um desejo ardente dentro de você, que é estar com os seus filhos. Então, mesmo estando lá em Londres, havia um desejo ardendo no meu coração de estar em Bragança. Por quê, gente? Porque não é sobre o lugar, é sobre quem? É sobre os filhos. Então, se você não levou eles com você, você não aguenta, você não vai aguentar. Você começa a ligar, você começa a pôr o fundo de tela do seu celular, seus filhos, e aí toda vez que você vai tirar uma foto do palácio, quem que abre ali? A cara do Davi e da Luísa. Aí você fala, cara, tem que voltar. Por que eu estou te falando isso? Porque a grande revelação que Jesus vem nos trazer sobre Deus é que Deus é Pai. Fala comigo, Pai. E quando a gente acessa essa revelação de que Deus é Pai, eu quero convidar você a começar a ler o Antigo Testamento nessa perspectiva. Porque agora você conhece o coração paterno de Deus, que até quem estava escrevendo aqui não conhecia, como nós fomos revelados por Jesus, mas a gente sabe. E quando você começa a ler, você pode ler sobre um pai. Um pai, agora guarda isso, que tem um desejo eterno dentro dele. Um pai que está nos céus, que nem se compara ao palácio em Londres. O palácio em Londres é favela, perto de onde esse pai mora, mas tem um desejo ardente dentro dele. E qual é esse desejo ardente? Se arde em nós, que somos imperfeitos e pais maus, você imagina esse pai. E ele tem um desejo ardente, ele tem um desejo eterno, que é morar com seus filhos. Então abre comigo Gênesis 1. Olha Gênesis capítulo 1. E como é importante a gente ter clareza do plano, né? Porque a gente na igreja muitas vezes fica sempre com os remendos. Mas Deus quer mostrar para a gente o plano todo. Para a gente entender aonde a gente entra nisso. Eu vejo que você fala muito sobre isso, né? Sobre o plano eterno de Deus. E isso me pegou desde 2006, quando eu vim para aqui, para a região, para estudar. Foi uma das coisas que mais me pegou, foi essa realidade que existe um desejo eterno no coração do Pai, que é ter um povo totalmente dele, que é a família dele, mas o pensamento de que esse anseio não nasceu a partir de um problema e uma necessidade na terra. Porque quando a gente olha para a salvação, a gente sabe que é isso. Há um problema. Há um problema, há um pecado, Deus vai resolver. Mas quando a gente pensa no anseio eterno que existe no coração do Pai, não tem a ver com algo que estava em falta nele. Então, essa realidade, ela mostra que não só isso foi o motivador para tudo que ele fez, como permanece sendo o elemento que motiva tudo que ele continua fazendo e tudo que ele vai fazer, porque é eterno. Sim, não é circunstancial. É o desejo eterno de Deus. É eterno. Então, isso me mexe muito comigo. Exatamente isso em Gênesis 1. Então, você pensar aqui, que nós vamos ler aqui sobre um Deus que não tem falta de nada. Pelo contrário, transborda. E por isso faz o que faz. Então, eu quero que você leia Gênesis 1 agora na perspectiva desse pai. Ok? Olha isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite, foi tarde de manhã, e o dia primeiro. O que nós estamos lendo aqui, gente? Um pai. Um pai fazendo o quê? Construindo um lugar, a gente poderia chamar uma casa
para ele morar com seus filhos. Nós estamos vendo aqui um pai criando um ambiente para ele poder habitar com os seus filhos. Tanto que chega no capítulo, ainda no capítulo 1, mas lá no verso 26 e 27, diz assim: e Deus diz, sexto dia, ok? Ele vai criando tudo, sexto dia. E Deus diz, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deixa eu te perguntar uma coisa, presta atenção aqui. Lá na sua casa, o que você diria que é a sua cara? Que é a sua imagem, que é semelhante a você? É uma geladeira? Cara, geladeira comprei minha cara. É um sofá? Você tem um sofá que é a sua cara? Você tem lá o quê? Uma cama que é a sua cara? Não, o que na sua casa é a sua cara, gente? Então chega no sexto dia, quem ele faz? Quem que é a cara do pai? Seus filhos. Nós estamos lendo um relato de um pai que tem um desejo ardente, ter uma família e habitar com essa família. E aí a gente lê no capítulo número 2 que esse pai planta um jardim e coloca ali o ser humano para cultivar, guardar, e nos é revelado que todo final de tarde ele vinha. Sabe? Depois das 5, o pai volta para casa. Ele vinha e ele tinha esse tempo de comunhão profunda com seus filhos, que é o desejo eterno de Deus, gente. É o desejo ardente do pai desde o início. Comunhão com os seus filhos. Mas aí, acontece Gênesis capítulo de número 3. E o que acontece em Gênesis capítulo número 3, gente? No 2 ainda ele diz assim, ó, verso 16 e 17. Vai uma página para frente aí. Gênesis 2, verso 16. E o Senhor ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Morte aqui, leia como separação. Quem é a fonte da vida? Ele. O que ele está dizendo? Quando você desobedecer, nós seremos separados. E aí a gente entra no capítulo número 3. A serpente vem, engana a mulher. O homem também cai na sedução. E eles pecam. E agora, monta a figura. Um pai que tem um desejo eterno, morar com seus filhos. Mas agora, se ele vier morar com seus filhos, ele mata os filhos. Por quê? Porque agora os seus filhos pecaram. E ele continua sendo santo, santo e santo. E pense em algo que é perigoso, é a santidade de Deus. A ponto de ele descer na montanha e falar, ó, não deixa ninguém nem pisar no pé da montanha. Se pisar no pé da montanha vai morrer. Pense em algo perigoso que é a santidade de Deus. Então você imagina agora esse paradoxo, esse conflito. Um pai que tem um desejo eterno, habitar entre os seus filhos, e não pode. Porque os seus filhos pecaram. Se ele vem habitar com eles, ele mata eles. Então ele quer habitar, mas ele quer que eles existam. Exato. Se ele simplesmente impõe o seu desejo, ele não vai ter família mais. E é interessante porque quando você olha nessa perspectiva, quando Deus expulsa o homem do jardim, não é vingança, é amor. Porque se ele comesse da árvore da vida, ele seria eternamente pecador. E ele não podia mais estar nesse ambiente de comunhão, porque isso mataria ele. Então, expulsá-lo do jardim, não deixar ele entrar com o anjo lá, com a espada na porta, é amor. Ele não vir, era amor. E a própria maldição. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, com dor dará à luz filhos. Isso é amor. Por quê? Porque o fato de ter suor, ou seja, o fato de ter a fadiga para trabalhar, impede os seus filhos de ter um potencial infinito de fazer o que quiser e assim esquecer dele e mergulhar no pecado. O cansaço e a dor e a dificuldade de criar filhos, tudo isso é uma cerca do amor do Pai, impedindo a gente de explorar totalmente o nosso potencial para ir para um lugar totalmente ao contrário do que ele anseia, para que a gente continue próximo dele. É como que ele dizendo, não vou deixar ficar tudo bem enquanto eu não vier habitar entre vocês. Exatamente.
vai ter choro, vai ter dor, vai ter espinho, vai ter suor, vai ter dor no parto, vai ter dificuldade na criação dos filhos, para que fique claro, não está tudo bem, enquanto ele não vier. O seu Roberto, pai, o sogro do Arlindo, pai da Elisa, ele conta sobre essa cena aqui do pai enviando os filhos para fora, e ele relaciona isso também com aquele momento no tabernáculo, quando o Senhor diz só entra uma vez por ano, porque quando tinha livre acesso, os 2 filhos de Arão morreram. Ele é eletrocutado com essa glória, vamos dizer assim. Então ele falou, a partir desse contexto, ele falou, entra só uma vez por ano. Então ele conta que é como na novela, que a mulher pede divórcio do marido que traiu ela e diz, sai daqui, eu não quero você mais aqui. E pega suas coisas e sai daqui. E quando ele sai, ela fecha a porta e chora. Então ele diz, Deus fechou a porta do Éden e chorou de saudade dos seus filhos. Não ficou lá rindo. Não. Isso doeu. Sabe quando tem a disciplina que você fala, eu vou disciplinar meu filho, mas dói mais em mim do que em você. É isso. Doeu no pai. Mas o desejo eterno se chama desejo eterno. Não é o desejo temporário. Não é o desejo se der tudo certo. Mesmo dando tudo errado, continua sendo o desejo eterno. Então, ele continua querendo habitar entre os filhos. E esse desejo eterno, então, leva a alguns movimentos. Por exemplo, você vê agora homens, mulheres que têm contato com ele. E que se tornam o que a gente chama de profetas, mensageiros. Então, quando eu estava lá, em Londres, o que eu fazia toda hora? Mensaginha. E aí, Luísa, como é que você está? O pai está com saudade. E aí ela recebia uma mensagem. Épocas antigas, cartas. Nossa, antigas, ficou estranha a palavra, né? Sabe quando uma palavra fica estranha? O som perdeu o significado. Cartas. Quem aqui mandava carta? Você não tem força para levantar a mão, né? Provavelmente. Minha mãe mandava carta para vir com dinheiro dentro. Aí sim. Old school, man. Old school. Então, mensaginha. Só que você, apesar da mensagem, você, boi, tudo bem, pô, pai, tá tudo bem, não sei o quê, tô com saudade. Você concorda que não é suficiente? Então ele falava através de profetas, de sonhos, de visões e tal, mas não era suficiente, ele queria mais, ele queria mais. E aí a gente chega em Êxodo. Então em Êxodo, abre aí Êxodo 25, vamos abrir a Bíblia, gente. Êxodo 25. Em Êxodo, ele então começa a falar através de um desses profetas, Moisés, e uma das coisas que ele fala para Moisés é o seguinte, olha aí, Êxodo 25, verso de número 8. Olha o desejo eterno de Deus aqui. E me farão um santuário. Então Moisés está em cima do monte recebendo, as mensagens de Deus. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Ó o Pai. Uau. Conforme a tudo que eu mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. Então é como se o pai falasse assim, não, mensaginha, não estou aguentando mensaginha, eu quero algo mais. Então ele cria essa estrutura chamada tabernáculo no meio do deserto para expressar o desejo eterno dele. Eu quero habitar no meio de vocês. Então é essa estrutura. É uma tenda no meio do deserto, é a tenda do encontro. Aonde o sacerdote entrava lá uma vez ao ano. Mas para entrar, o sacerdote seria fulminado, porque ele era um pecador diante de um Deus santo. Então ele dá uma estratégia, olha, pega um cordeiro, pega um animal perfeito, inocente, põe a mão na testa dele, confessa os seus pecados, e ele vai levar os seus pecados, a culpa dos seus pecados, você vai matar ele paga o preço, e por causa da inocência do cordeiro, você vai poder entrar diante do Pai e ter comunhão com o Pai. Quem está entendendo? Você tem 30 minutos de igreja, você está entendendo o que eu estou falando aqui. Um cordeiro inocente, perfeito. Então, ou seja, não era a santidade e bondade do homem que dava acesso a ele, era a bondade, inocência e santidade do cordeiro que dava acesso a ele. Só que essa estrutura, eu fiz uma comparação, você vê se você concorda. Vamos concordar, tá? Porque é ruim. Vai ficar feio, né?
Essa estrutura, eu estou comparando a minha viagem, tá? É o que a gente chama de ligação por vídeo. A mensaginha, né? Tudo bem e tal, mas aí agora nós temos um outro negócio, que é ligar por vídeo. Que já é melhor, né? Aí eu ligava para as crianças. A Luísa, ela tem um negócio, ela gosta dos egípcios, dos faraó, ela estudou lá o negócio das múmias e tal. Ela viu um monte de documentário. E a gente foi no museu que tinha uma área só. A gente fez uma videochamada com ela. Olha, filha, e tal. E dá para ver ela, o rosto dela. E mata uma saudade. Você é movido por esse desejo, a essa ligação. Mas a gente quer mais. Não é suficiente. Você quer mais. É bom por um tempo, é bom por um período. Estou vendo a Ivone ali que tem filho morando em outra nação. É bom, mas não é isso aqui. Então o pai monta essa estrutura para expressar o desejo eterno dele, esse tabernáculo, que é a mesma coisa do templo, né? É a mesma coisa do templo. E eu acho lindo quando eles concluem a construção. Olha Êxodo 40. Você pode falar, tá? É interessante que tanto aqui em Êxodo 40, quanto nos outros momentos, essa expressão que vai ser usada, que diz que Moisés concluiu a obra, é a mesma linguagem para Deus criando os céus e terra em Gênesis. Então, Moisés, ele é uma espécie de arquétipo de quem Deus era em Gênesis. Por quê? Porque Moisés é aquele que proclama a palavra, e por meio de proclamar a palavra, o tabernáculo é construído. E da mesma forma, Deus, por meio de proclamar a palavra, o cosmos, o universo foi construído, e é com o mesmo propósito. Uau. E o planeta era essa tenda do encontro. Isso, exatamente. Então, olha Êxodo 40, verso 34. Êxodo 40, 34. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em toda a sua jornada. Então, assim que eles concluem a construção do tabernáculo, é a mesma coisa em Reis, quando eles concluem a construção do templo, a glória do Senhor vem e enche aquele lugar. Uau. É o Pai vindo visitar. É o pai movido pelo seu desejo ardente de estar com os seus filhos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ele queria mais. Ele quer mais. A chamada de vídeo, gente, não é suficiente. Ele quer mais. Então abre aí João 1,14. Você sabe de cor, mas abre comigo. João 1,14. João, Evangelho de João 1,14. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim, antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, ele agora não envia uma chamada de vídeo, ele agora envia o irmão mais velho. Ele agora envia aquele que é a expressão perfeita do Pai. Ele agora envia aquele que é a imagem do Deus invisível. Ele agora envia o primogênito. O desejo dele, ardente, por habitar entre nós, leva a esse lugar. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra no original, Vê se é mesmo. Você vê para mim. Como é que se pronuncia o habitou? Esquenó, né? Como é que pronuncia, sabe? Esquenó.
armou um tabernáculo. Quando a galera no original estava ouvindo, estava lendo, era: e o verbo se fez carne e armou um tabernáculo entre nós. Eles sacaram na hora do que estava falando. E é interessante que a palavra verbo, ela tem todo um pensamento, né, Guilherme, sobre o original. no original, sobre o que é que os gregos pensavam sobre o verbo. Só que quando você vai olhar esse termo na Septuaginta, ou seja, no Antigo Testamento em grego, essa palavra também é usada para referir ao Santo dos Santos em Reis e Crônicas, porque dependendo da versão que você usa, talvez você já deve ter visto isso, que o Santo dos Santos em alguns momentos é chamado de oráculo. Essa palavra oráculo é o verbo, ou seja, o oráculo, o Santo dos Santos, se fez carne e habitou entre nós. Ele veio. Ele veio e arma esse tabernáculo entre nós, essa tenda do encontro. Agora não era mais numa tenda, não era mais em um prédio, agora era no Filho, aonde nós tínhamos acesso ao Pai. E Jesus tem essa missão, porque agora não é mais uma mensagem, ele falou por profetas, agora não é mais uma ligação de vídeo, agora é o irmão mais velho, que é a expressão perfeita do Pai andando entre nós e nos revelando o Pai. Ninguém o conhecia como o Pai, e ele vem para dizer: quer aprender a orar? Ora assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Clama pelo desejo eterno de Deus. Clama pelo que Deus já quer fazer. Só alinha o nosso coração dele. Vem, Senhor, vem habitar entre nós. Então ele vem revelar o Pai. Olha o que João 1,18, a continuação diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. E agora o Pai vai ser conhecido por nós através de Cristo. Mas ele também veio executar a continuação do plano. Porque lembra da tensão: o Pai quer habitar entre nós, mas vir habitar entre nós nos mataria. Por quê? Por quê, gente? Santidade. Pecado, por causa da santidade dele. Ele vir habitar o mataria. Então ele tem um desejo eterno, mas ele é amor. E como é que isso faz? Você pode pensar: o Pai poderia jogar os pecados para baixo do tapete. Vamos fingir que não existe? Vamos fingir que não aconteceu? E vamos seguir? Não, mas ele é 100% santo, íntegro. Ele é um juiz perfeito. E um juiz bom não ignora o crime. Como é que faz? Porque quando nós falamos da vontade de Deus, Deus não passa vontade. Então a vontade eterna dele vai ser feita. Mas ele é amor. Mas ele é justiça. Ele é santidade. Como é que faz? E em Cristo isso é resolvido. Por quê? Porque então o Filho vem. E além de nos apresentar o Pai, ele tem uma missão. O que era? Se tornar pecado no nosso lugar. Olha o que diz 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, quando vai para a cruz, ele estava pegando toda a nossa dívida de pecado e pagando na cruz. A morte que era nossa, ele assumiu aquela morte. A ira de Deus que deveria ser derramada sobre nós, ele assumiu aquela ira. Ele tomou daquele cálice, ele tomou o nosso lugar, para que agora pudéssemos ser filhos de Deus. E agora pudéssemos ter acesso a um Pai santo, santo e santo. Mas Douglas, eu ainda peco, sim, mas o sacrifício de Jesus pagou pelo nosso pecado. Lembra o sacerdote que podia entrar porque pôs a mão num cordeiro perfeito e confessou os pecados, e o cordeiro substituiu ele? Quando João vê Jesus vindo, quando João Batista vê Jesus vindo, ele para a reunião de batismo, aponta para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício perfeito,
o sacrifício definitivo. Não é o Cordeiro de Deus que perdoa o pecado do mundo, como no Antigo Testamento. Ele tira o pecado do mundo. E o que é interessante é que às vezes a gente lê os evangelhos e parece assim: uau, Jesus morreu na cruz para mostrar o quanto a gente é especial. E de fato a gente é especial para Deus. Mas o que acontece na cruz é que Jesus está dizendo: eu levo a sério tanto o desejo eterno do meu Pai de ter uma família, de habitar, que eu estou disposto a me sacrificar na cruz por isso, porque Ele é a expressão exata do Pai. Ele está dizendo que o Pai vai até as últimas consequências para se entregar em prol dessa causa. Então, não é para dizer o quanto a gente é especial, mas Jesus morre para dizer o quanto Ele acha que Deus é especial, que Deus é importante, e quanto que o plano do Pai é importante a ponto dele ir às últimas consequências. E assim, é terrível a humilhação que Jesus passa na cruz. Sim. Mas o fato é que o Natal é para lembrar que não é só a cruz, mas desde o início ele está se humilhando. Porque, consegue imaginar, o Deus que, quando ele abriu a boca, as galáxias saíram de dentro dele. Ele se tornou um embrião, um feto no ventre de uma menina. E o Deus que criou a linguagem, o Deus que criou todas as línguas, aprendeu a falar. O Deus que criou Maria, foi criado por Maria e cuidado por ela. Maria ensinou ele. Consegue imaginar que Maria trocou as fraldas de Deus? Qual o nível de humilhação que ele passou? Não é só na cruz que ele passou. Imagina toda a limitação que Deus, se tornando um ser humano, mas ao mesmo tempo não era humilhação em outro sentido, que é, ele estava muito à vontade na pele de um judeu, porque ele nos criou para ser humano, ele nos chamou para ser desse jeito. Então, quando a gente fala que Jesus é plenamente homem, a gente está dizendo algo que as pessoas não entendem, porque plenamente homem significa que ele é mais humano que nós. Então ele ele estava humilhado e ao mesmo tempo ele estava mostrando a plenitude daquilo que era a proposta do Pai, que é sermos pessoas que carregam a presença onde for que a gente andar. Um filho que está em comunhão perfeita com Ele. Um filho que está no centro do desejo eterno do Pai. Isso. Tanto que o Pai abre os céus e fala: esse é meu filho amado que me agrada. E quando é que isso acontece? No batismo, quando ele está se humilhando. De onde é que tirou que Jesus precisava se batizar? Jamais. Mas ele quer tanto. E João fica constrangidaço. Não faz isso comigo, pelo amor de Deus, eu tenho que te batizar. E aí, ele está levando a sério tanto o anseio eterno do Pai de ter uma família, que ele vai às últimas consequências. É isso. A cruz, gente, não é o fim do plano. A cruz é o meio para que o plano possa ser possível. Ele quer habitar entre nós, só que para habitar entre nós, ele tinha que te justificar. Ele vai habitar entre justos, mas nós não somos capazes de andar em justiça perfeita. Então ele veio e viveu uma vida perfeita no nosso lugar e nos deu a justiça dele. Hoje o Senhor declarou que nós somos santos e justos. Não é que a gente é santo. Não, declarado. Nós estamos nos tornando santos. É como se Deus fizesse uma EPI para lidar com eletricidade. Ou seja, eu continuo sendo quem eu sou. Aquelas proteção, né? Proteção, bota, luva. Eu continuo sendo quem eu sou. Mas eu tenho o sangue que permite que eu acesse a eletricidade sem morrer. Uau. E gradualmente o que Deus está fazendo é nos tornando adaptáveis para essa realidade. E a ressurreição vai ser isso. É receber esse corpo que aguenta com essa eletricidade. E cada um, dependendo da fidelidade de cada um nesta era, vai ser o nível que você vai aguentar de glória na era vindoura. Eu costumo dizer que tem pessoas que vão ser um cabo de 110. Tem pessoas que vão ser um cabo de 220. E vai ter gente que vai ser um cabo de 1000 volts. Depende da sua fidelidade nessa era. Entendi. Eu quero ficar uma glória assim, ficar eletrocutado o resto da eternidade. Vira para quem está do seu lado e fala: que cabinho é você? Ok. E aí, presta atenção nisso. O desejo eterno de Deus movendo todo o plano, ok? Ele então diz o seguinte para os discípulos:
Ó, vou embora, hein? E os caras ficam malucos, né? Porque ele acabou de falar, os caras largou tudo. Os caras abriu mão de tudo e tá seguindo ele. Ele começa, vou embora. Aí ele solta essa, é melhor que eu vá. Não, peraí. O que é melhor que Emanuel? Deus conosco, Deus andando do nosso lado. Acordar com Deus do lado, ouvir Deus, ser tocado por Deus. O que é melhor do que o tabernáculo? Ele fala, é melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. Quem é ele? Você imagina, os caras devem ter arrepiado. Meu Deus, quem é ele? Tem mais um para vir. Que é melhor do que Emanuel. Ele diz, porque eu preciso ir. Porque quando eu for, eu enviarei para vocês o Consolador. Eu sempre digo para vocês, o que é melhor do que Deus conosco? É Deus em nós. E agora, meu irmão, o desejo eterno de Deus libera o Espírito Santo para habitar em nós. Mas como que pode ser, porque é muito difícil pensar isso, como que pode ser melhor que ele vá e deixar o Espírito, não parece melhor. Não parece melhor. Eu conversei com um amigo, eu perguntei assim, um amigo desses entendidos, dessas coisas original, e perguntei, o que ele está dizendo aqui? E o que parece, eu acho, tem um versículo que Paulo fala assim, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, nós não mais o conhecemos segundo a carne. Okay. Ou seja, era possível ter conhecido Jesus fisicamente, mas Jesus, o sentido, o significado de quem ele é muito mais do que aquela pessoa que a gente está vendo. Então, o que está acontecendo, parece que ele está dizendo assim, existe uma pedagogia do Espírito Santo, que vai acontecer somente pelo ministério da ausência. Quando eu não estiver fisicamente presente, mas no Espírito eu estiver presente, vocês vão descobrir mais do anseio do meu Pai, mais do significado de quem eu sou. Por quê? Porque quando ele voltar, e a gente olhar para ele, a gente vai saber que ele é mais do que aquela pessoa que está no trono. Por quê? Porque durante toda esta era, com a ausência dele, a gente aprendeu quem ele é sem ver, sem sentir, sem os 5 sentidos, somente pelo Espírito e pela fé. Então, uma linguagem nerd é como vocês conheceram o hardware, agora vocês vão conhecer o software. Exatamente. Eu não sei falar essas coisas bonitas, mas é esse negócio aí. Mas também ninguém entendeu o que eu falei. Então agora é o Espírito Santo. Então vamos lá, mensaginha do WhatsApp, ligação de vídeo, o Filho que é a expressão perfeita e agora ele envia o Espírito. Uma forma de ilustrar, para você entender, as coisas são sempre muito difíceis de achar ilustração, tá, gente? Mas tem um seriado, acho que na Prime, chama The Feed, já viu? Não. O Feed, que o feed do Instagram, sabe o feed do Instagram? Chama O Feed. Qual que é a parada? Eles fazem um negócio futurístico como se a internet, a rede social, tivesse sido instalada dentro da pessoa. Entendeu? Então ela não tem mais celular, é no olho. Então ela está aqui assim, aí ela para, está no ponto de ônibus, ela para e ela abre o feed e começa a olhar o Instagram. No olho aqui, então ela fica olhando para o nada assim, e ela está vendo aqui. Aí tem uma parada de fazer ligação. Então você liga para a pessoa pelo seu cérebro. Aí aparece uma pessoa tocando aqui, ó. Aí aparece a fotinho de quem é. Quando a pessoa atende, eles se falam por pensamento. Ela não está falando, e a pessoa está ouvindo a voz dela lá. E a pessoa até vê um holograma da pessoa na frente dela, que está lá no Japão, entendeu? Querido. É isso, meu irmão. Se prepara aí, marca da besta. Neurolink, rapaz. Neurolink. Então é mais ou menos isso que quando o Espírito Santo é nos dado, agora nós temos acesso ao Pai. Agora Ele comunica com a gente. E não é num lugar que a gente vai uma vez ao ano, num ritual. Não, agora é todo dia. Você acorda e você tem acesso ao Pai. Você vai dormir com acesso ao Pai. Você está aqui com acesso ao Pai. Porque através do Espírito nós já temos essa conexão. Quem está entendendo? A Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo. Uau. Cristo em nós é a esperança da glória. Uau. O Espírito Santo agora é em nós. Então nós temos esse acesso. Mas o desejo ardente de Deus, do Pai, Ele quer mais. Como é que pode? Ele quer mais. Uau. E aí, quando a gente leu 2 Coríntios, abre comigo, 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5, só para você ver agora
aonde eu queria chegar com vocês. Já não basta morar dentro de nós? O que Deus quer mais? 2 Coríntios 5, 21. Olha só. Nós lemos, né? 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que neles fôssemos feitos justiça de Deus. Agora volta no 18. 2 Coríntios 5, 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Presta atenção. O desejo eterno de Deus é habitar entre nós. Ele nos reconciliou com o Pai já através de Cristo Jesus. E por que ainda estamos aqui? Porque além de ser reconciliados com Deus, agora nós carregamos o ministério da reconciliação. Por que ainda estamos aqui? Porque tem pessoas que ainda não estão aqui. Porque Deus é paciente convosco, não querendo que nenhum de vós pereça, mas todos venham a arrepender. Gente, chegou a nossa vez de continuar carregando o ministério do desejo eterno de Deus, de ter uma família com muitos filhos parecidos com o primogênito, aonde um dia ele virá para habitar entre nós. Chegou a nossa vez. Gente, o bastão está na nossa mão. Nós temos o ministério da reconciliação e nós temos a mensagem da reconciliação. Se você está aqui hoje, você quer descobrir qual é o ministério, está revelado. Aleluia. Olha, profeta, esse é o ministério de todo mundo. O seu ministério, seja na música, na palavra, no teatro, no business, aonde for, você tem um ministério, o ministério da reconciliação. Pegar pessoas que não conhecem o Pai e dar as mãos deles, dizendo: vocês estão reconciliados, Cristo Jesus pagou o preço, o acesso está livre, o acesso está aberto, você pode voltar ao Pai. É o nosso ministério, é a nossa função. A ilustração que a Bíblia usa é que nós somos pedras vivas. Você lembra? Deus quer habitar entre nós, certo? Mas tem um problema. Quando você lê em Atos 7, diz assim, olha, Atos 7,44, o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto. Estou falando do tabernáculo de Moisés. Como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais com Josué, tendo recebido o tabernáculo, levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença dele. Então quando chegaram em Israel, eles levaram o tabernáculo. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Deus quer habitar entre nós, mas Ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Ele não habita em tijolo. Ele só habita no quê? Naquilo que Ele mesmo fez. E o que Ele mesmo fez com a mão dele? Olha para o lado. Ele agora habita em um templo feito de pedras vivas, que somos nós. É por isso que Efésios vai dizer que nós somos morada de Deus no Espírito. Quando nós estamos juntos, o edifício bem ajustado, ele cresce para se tornar morada de Deus no Espírito. E agora, gente, nós temos essa dupla característica, essa dupla identidade. Você que está aí é uma pedra viva, mas você também é um construtor. Você foi reconciliado, mas tem o ministério da reconciliação. E agora é a nossa vez de sair na cidade buscando as pedras para essa construção, gente. Você trabalha com um monte de pedra, que você precisa abrir sua boca para falar para eles que o acesso ao Pai está aberto. Você mora do lado de um monte de pedra. E aqui é lindo porque você vê todos os dons, né? Por exemplo, nós precisamos primeiro achar as pedras, são os evangelistas, né?
que vão por aí achando as pedras. Só que eu não sei se você sabe, mas a pedra vem toda bruta. A pedra vem toda pontuda. Você chega perto dela, já te corta. Conhece alguém assim? Que você chega perto, dá uma... corta você? Que é um monte de ponta assim. E aí vem os mestres, vem os pastores e começa o quê? Os mestres, eles fazem assim, ó, eles desenham na pedra e certinho onde é que tem que cortar. O pastor vem com a marreta. E o profeta também. O profeta vem com o machado e o pastor com a marreta e tá! O profeta vem com o machado e o pastor dá uma lixadinha. Isso, não, calma. perfeito. Ele não está bravo com você. Exatamente. Ele não quer te matar, o profeta. A pedra estava felizinha lá, cheia de pontinha. Ela fica, agora eu estou perfeita para encaixar, mas tudo doído. É porque ficou ouvindo o Fábio Coelho aí. Então os pastores, os mestres, os profetas, vêm e começam a talhar a pedra. E dói, gente. É o processo do discipulado. É o processo de ficar cada vez mais parecido com a pedra angular. E é interessante, na história de Israel, a maneira que eles trabalharam nas pedras que havia para colocar no templo, diz que não havia barulho de martelo no processo da construção. Uau. Então, existe um discipulado silencioso em áreas que a gente nem percebe e que Deus vai nos moldando para que a gente tenha um encaixe perfeito para criar essa casa. Uma outra função que eu acredito que seria até do profeta, mas do corpo de Cristo, é a gente olhar para essa pedra e falar aonde ela encaixa. É uma pedra ali de baixo, é uma pedra lá de cima, ela é uma pedra ali da coluna, ela é uma pedra da viga, ela é uma pedra... aonde que essa peça se encaixa? E aí tem todo esse trabalho apostólico, de você encaixar essa pedra no lugar certo e também ativar que você não é apenas uma pedra, mas você também é um construtor. Você não é apenas uma pedra, mas você também é um evangelista. Você não é apenas uma pedra, mas você também é um mestre, um pastor, um profeta, um apóstolo. Você também tem os dons, você também tem o ministério da reconciliação. Por que eu estou falando isso para você? Você não foi chamado para assistir culto. Você não foi chamado para simplesmente ser um dizimista. Você não foi chamado simplesmente para trazer oferta. Você não foi chamado simplesmente... Não, cara, há um ministério que foi confiado a nós. O Fábio Coelho, ele prega uma mensagem que ele fala, né, que está escrito aqui quando que Jesus volta. É lógico que não está a data aqui, mas ele disse quando ele volta. Quando este evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Em outras palavras, quando vocês encontrarem a última pedra, quando vocês lixarem a última pedra, e quando vocês concluírem a construção, aquilo que você viu acontecendo no tabernáculo de Moisés, aquilo que você viu acontecendo no templo de Salomão, a glória do Senhor vai vir, e como a gente cantou, ela vai encher toda a terra. Consegue imaginar isso? Que vai ter uma igreja antes da volta de Jesus, que vai ser tão cheia da glória de Deus, que Paulo chama ela de igreja gloriosa, porque a glória de Deus vai encher, e é como se o tabernáculo de novo andasse pela terra, mas a gente também chama de corpo de Cristo, ou seja, é o próprio Cristo andando sobre a terra, mas não vai ser vários cristozinhos individualmente com individualismo, não, vai ser um único Cristo caminhando na terra. E assim como Jesus por 3 anos e meio andou na terra operando sinais e maravilhas até o momento de consumar a obra dele, Deus vai levantar a sua igreja para que durante 3 anos e meio ela opere sinais e maravilhas, reconciliando todas as coisas com o Pai, até que chegue o momento de Jesus voltar. Você consegue imaginar que Deus nos chamou para a maior aventura da história, só que isso só começa depois que termina essa fase que nós estamos de construir a casa. Em Efésios 2 fala, enquanto estava falando, me lembrei desse versículo que diz que nele, Efésios 2, 21, nele o edifício inteiro bem ajustado cresce para ser templo santo no Senhor. Esse versículo me marcou muito, por quê? Porque tem muitos versículos na Bíblia que falam que nós somos o templo. Mas esse é um dos poucos versículos que mostra uma realidade que nem sempre a gente está consciente, que nós estamos nos tornando um templo.
Ou seja, existe um aspecto que nós já somos, mas existe um aspecto que nós estamos nos tornando. E isso precisa nos cativar. Eu nunca quis ser pastor, eu nunca quis ter igreja, eu só queria ser um jovenzinho da adoração extravagante, mas um dia a paixão por avivamento e pela glória de Deus me fez pensar, eu não quero só orar para ter avivamento, eu não quero só ler livro de avivamento, eu quero dar um jeito de que isso que está no coração de Deus aconteça. E por isso eu virei pastor, entre aspas, contra a minha vontade, porque eu só queria ver uma pedrinha junto com outra pedrinha, e mais presença e mais presença. Então Deus pode nos mover para isso, para além de só orar. E eu não estou dizendo que oração é pouco, ok? Mas existe isso de... Imagina você evangelizar a pessoa não porque isso vai fazer bem para ela sair do inferno simplesmente, mas imagina você evangelizar a pessoa pensando assim, essa é mais uma pedra para o lugar da presença aqui nessa cidade. Imagina se você discipulasse as pessoas, não porque o casamento delas tem que dar certo, mas porque a presença de Deus pode habitar naquele casamento. Imagina se a paixão pelo pai ter um lugar para habitar com seus filhos, movesse tudo que nós fizéssemos. Haveriam muitos mártires talvez entre nós, porque foi isso que moveu o coração do filho morrer. Isso vai nos mover também nesses dias de a gente seguir adiante, não porque o mundo está perecendo, o mundo está perecendo desde Gênesis 3. Mas a questão é ter esse anseio do Pai pairando sobre nós e nos impulsionando para a missão. Sabe, eu acho que hoje nós tínhamos que falar, Senhor, nós queremos o que o Senhor quer. Você entende? Seja feita a tua vontade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e seja feita a tua vontade. A vontade de Deus está expressa de Gênesis a Apocalipse, meu irmão. Deus quer habitar entre nós. Ele quer ser tudo em todos. Ele quer ser aquele que é a luz do mundo. Ele quer cobrir a terra com a glória dele. E de repente, e se o desejo do nosso coração é o desejo do coração de Deus, e se de repente nós começarmos a clamar por aquilo que Deus já deseja dar, dizendo, venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu, Senhor. Nós queremos o céu, Senhor, vindo à terra, Pai. Nós queremos a tua realidade, tocando Bragança Paulista, tocando Atibaia, tocando São Paulo, tocando cada casa, tocando cada nação, tocando toda a terra, Senhor. Nós desejamos isso. Então eu não oferto, gente, para ser abençoado. Você não lidera para ter um título. A gente não está aqui para, que legal ter igreja e falar para os outros, eu tenho uma igreja com tantas pessoas. Não, esquece. Há um plano muito maior do que tudo isso. Daqui a 100 anos, ninguém vai saber quem Douglas foi, quem Ângelo foi, quem Guilherme, ninguém vai saber nada sobre nós. Todo mundo que um dia conheceu a gente vai ter morrido e outras coisas vão estar acontecendo, mas uma geração vai estar queimando de amor por Jesus, por aquilo que nós entregamos à nossa geração. É sobre Ele, é sobre o plano dEle, é sobre o que Ele está fazendo, e Ele está te convidando. Cara, eu te salvei, eu te reconciliei, e agora entreguei a vocês o ministério da reconciliação. Tem poder sobre vocês agora, para reconciliar o mundo com o Pai. É mais uma vez nós dizendo, eis-nos aqui, Senhor. Esse é o nosso campo missionário. Você está entendendo por que a gente termina todo o culto dizendo, portanto, igreja, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensina eles a guardar tudo o que eu tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até eu voltar. E ele diz assim em 1 Coríntios 15,
verso de número 20 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem: Cristo as primícias, depois os que estão de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus e Pai. E aí o desejo eterno do Pai será concluído, de vir e habitar entre os seus filhos. Fica de pé no seu lugar com a gente. Uma coisa que você tem que entender: se é desejo eterno de Deus habitar na terra, e talvez tenha gente aqui que está muito empolgado com isso, mas talvez tem gente que está aqui pensando assim: legal esse negócio de vocês fazer missão, mas eu queria dizer que eu me sinto muito mal, eu me sinto péssimo, eu não me sinto à vontade, eu não me sinto dentro do que vocês estão falando, porque eu sinto que minha vida está uma desgraça. Eu quero te falar então uma coisa: o anseio eterno do Pai de habitar sobre toda a terra com seus filhos, para você nessa manhã, o que a gente quer comunicar é que o anseio eterno do Pai é estar junto de você. E é por isso que Jesus morreu pelos seus pecados. Não importa o que está acontecendo na sua história, não importa como você chegou hoje aqui. Tem uma frase que está me acompanhando em todo o tempo e eu quero falar ela para você hoje. Você não precisa tomar um banho para ter um encontro com o papai hoje. Porque é no abraço dele que você vai se limpar. O pai quer tanto comunhão e relacionamento com você, mas esse não é apenas onde ele quer chegar com você, mas é também como ele vai chegar lá com você. O meio através do qual Deus vai te levar aonde você precisa estar na sua vida, não é te disciplinando, não é te castigando, não é te fazendo passar vergonha. Quando Moisés orou: Senhor, mostra-me a tua glória, sabe o que o Senhor disse? Ao invés de mostrar a Shekinah, ele disse: eu farei passar toda a minha bondade diante de você. Eu quero te falar um negócio: tem bondade hoje aqui. Não importa como é que está teu casamento, não importa como é que estão tuas finanças, não importa como é que estão teus filhos, eu quero te garantir, tem um lugar na presença de Deus aqui que, independente da sua circunstância, o Pai quer te abraçar. A Bíblia não é a história dos leprosos que primeiro foram purificados para encontrar Jesus, mas é aqueles que foram purificados no encontro com Jesus. Não espera melhorar para mergulhar nele. Dá um mergulho e isso vai te transformar.